Amém? Amen. Queria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 16. So I'd like you to open your Bible in Ephesians chapter 1, verse 16. A palavra de Deus é poderosa, The word of God is powerful. ok? Se você quer aprender mais a palavra de Deus, If you want to learn more of the word of God, você pode... Toda quinta-feira nós temos agora no Facebook um live que nós fazemos, every Thursday we have a live that we do. que se chama Bible Café, It's called Bible Cafe. pelo Facebook da nossa igreja, Nova Geração. Through our church's Facebook, New Generation. Toda semana nós temos um assunto bem quente sobre a palavra de Deus. Every week we have a topic about the Bible. Que você pode também fazer sua pergunta e aprender mais sobre Deus. Quantos têm assistido esse You programa? can ask a question Amém. and learn more about Okay. God. Raise your hand if you Quantos têm watched it. aprendido ou sido abençoados agora? How many have been blessed? Ok. Tudo bem. Quem encontrou, diga amém. Say Wow. amen if you found it. Quem encontrou o texto de Efésios 1, Who found a 16, diga text in amém. Ephesians 1, say Olá, mas eu amen. estou falando com vocês aqui. Come on, I'm speaking to you Não guys. é com o pessoal lá da internet, não. Not the ok? people in the internet. Quem encontrou, diga amém. If you found it, say amen. Glória a Deus. Pode dizer amém, pode dizer aleluia, pode dar glória a Deus, não tem problema nenhum, tá You can ok? give glory to God, say amen. There's no problem. Aqui diz assim a palavra do Senhor, Efésios 1,16. Here's what Ephesians 1:16 says. Diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu entendimento o espírito de sabedoria e de revelação. I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly, asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you the spiritual wisdom and insight so that you might grow in your knowledge of God. Muito bem, diga comigo, espírito de sabedoria. So say with me, the spirit of wisdom. Vamos falar juntos, bem Let's forte. say it together. Vamos lá? Espírito de Spirit of sabedoria. wisdom. Agora em inglês com a Yuli. A spirit of wisdom. Vamos lá, com a Yuli. Come on, Vamos lá? say it with me. Spirit Spirit of of wisdom. wisdom. Muito Good bem. job, guys. Agora diga espírito de revelação. And now spirit of revelation. Amém? Amen. Vamos lá com a Yuli. Now with Yuli. Inglês agora. English. Vai, Yuli. Spirit of revelation. Vamos lá, de novo. Again, Spirit spirit of of revelation. Agora em português And comigo. now in Portuguese. Espírito de revelação. Agora, nessa noite, eu quero falar bastante sobre isso. So tonight I would like to talk a lot about that. Tempinho para ela terminar a água que fica melhor para ela. Né? Muito bem, obrigado. Bem? Muito bem. Nós precisamos entender algo muito especial sobre as coisas espirituais. We need to learn something very special about the spiritual things. Quando a Bíblia fala aqui sobre esse texto, When the Bible talks about this in this text, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo this text was written by the Apostle Paul para a igreja que estava em Éfeso. to the church that was in Éfeso. Ephesus. Ok? E a pronúncia em grego é a mesma pronúncia em qualquer idioma. Oh, so ok? the pronunciation in Greek is the same in every language. Então, Paulo escreveu essa carta para a igreja que estava em Éfeso. So Paul wrote this letter to the church in Ephesus. E lá em Éfeso, Paulo havia estado antes. And Paul was there before. E Paulo havia pregado para aqueles cristãos. And Paul had preached to those Christians. E Paulo havia ensinado sobre as coisas de Deus. And Paul had taught about the things of God. E uma das coisas que Paulo recebeu de Jesus And one of the things that Paul received from Jesus, foi uma comissão, ou seja, uma missão de Jesus. it was a commission or a mission from Jesus. Quando Paulo encontrou-se com Jesus, When Paul met with Jesus, Jesus disse para ele assim: Jesus told him, eu quero que você seja uma testemunha. he said, I want you to be a testimony, Eu or a quero, witness. eu quero que você abra os olhos dos cegos. I want you to open the eyes of the blind. Eu quero que você revele a minha palavra para eles. I want you to reveal my word for them. Que você os transfira do poder de Satanás para o poder de Deus. That you would transform the power of Satan to the power of God. Eu quero que você os tire da escuridão para a luz. I want you to remove them from darkness into light. Que tipo de cegueira
Jesus estava falando quando falou isso para Paulo? And what kind of blindness was Jesus talking about when he said that to Paul? Ele estava falando da cegueira espiritual. He was talking about spiritual blindness. Ele estava falando da necessidade que toda pessoa tem He was talking about the necessity that every person has de ter os seus olhos, os olhos do entendimento, os olhos espirituais abertos. to have their spiritual eyes, the eyes of understanding, open. E ele está dizendo aqui para aquela igreja, em uma carta que ele escreveu, que é essa carta aos Efésios. And he's saying here in this letter that's here in Ephesians, Ele está dizendo, eu não paro de orar por vocês. and he's saying, I have not stopped praying for you. Aquilo já era uma igreja. And that already was a Eles church. já eram cristãos. They were already Christians. Eles haviam aceitado a Jesus. They had already received Mas Jesus. Paulo ainda orava por eles. But Paul was still praying for them. E o que Paulo pedia para eles? And what did Paul ask for Ele them? pedia que Deus, que o Espírito de Deus desse a ele duas coisas. And they asked that God would grant them these two things. Eu quero que o Senhor dê a eles I want God to give them conhecimento, knowledge, o espírito de sabedoria the spirit of wisdom, e o espírito de revelação. and the spirit of revelation. Nesse primeiro momento, quando uma pessoa ele entrega a sua vida para Jesus, In this moment when a person gives their life to Jesus, algo acontece na sua vida espiritual. something happens in their spiritual life. O Espírito Santo de Deus vem habitar nessa pessoa. The Holy Spirit of God comes to live in that E a person. Bíblia diz que o Espírito Santo é o que nos guia, o que nos direciona. And the Bible says that the Holy Spirit of God is what guides us, directs us. E é o Espírito Santo que traz conhecimento. And it's the Holy Spirit that brings knowledge. Mas eu quero que você entenda algo muito interessante. But I want you to understand something very interesting. Será que nos resta fazer alguma coisa? Do you think there's something left for us to do? O Espírito Santo pode nos dar entendimento? The Holy Spirit can give us understanding. Ele pode abrir os nossos olhos, He can open our eyes. mas é muito importante que nós estejamos com os nossos olhos no lugar certo. But it's very important for us to have our eyes in the right place. Preste atenção nisso, eu vou repetir isso. So pay attention to that. I'm going to repeat É that. muito importante que nós estejamos com os nossos olhos no lugar certo. It's very important for us to have our eyes in the right place. Porque você tem olhos. Because you have eyes. Se você estiver olhando para o lado errado, Because if you're looking at the wrong side, você não vai ver o que é necessário ver. you're not going to see what's necessary to see. Eu tenho um exemplo, nessa noite eu vou usar dois exemplos. I have an example, and tonight I'm going to use two examples. O primeiro exemplo trata-se de um homem coxo que estava em um poço, So the first example talks about a lame man that was in a well. que está descrito lá no Evangelho de João, no capítulo 5. That's written in the Gospel of John, chapter 5. Lá nesse capítulo começa dizendo que havia um homem que há muito tempo estava coxo, ele não podia andar. And that chapter begins by talking about a lame man that had been for a very long time, that he couldn't walk. E ele estava em um poço chamado Betesda. And he was in a well called Bethesda? Bethesda. TH, ok? The TH. Estava num poço chamado Betesda. He was in a well called Bethesda. E a Bíblia diz que nesse poço, And the Bible says in that well de tempo em tempo, vinha um anjo que ele agitava as águas. came an angel that would shake the waters. E a Bíblia diz que a primeira pessoa que entrasse na água, And the Bible said that the first person to come into the waters, depois que o anjo a agitasse, after the angel had shaken it, aquela pessoa seria curada de qualquer enfermidade. that person would be healed from any sickness. Que maravilha! How marvelous. Mas a Bíblia também diz que aquele lugar estava cheio de pessoas enfermas. But the Bible also says that that place was full of sick people. Mas o problema daquele homem é que ele não podia andar, não podia correr. But the problem of that man is that he could not walk, he could not run. E é interessante que quando, em dado momento, Jesus entra naquele poço. And it's interesting because at a given moment, Jesus walks into that well. E Jesus se dirige para aquele homem. And Jesus directs himself to that E man. Jesus faz uma pergunta para ele. And Jesus asks him a question. Qual é a pergunta que Jesus faz? What's the question that Jesus asks? Você quer ficar curado? Do you want to be healed? Qual é a resposta que aquele homem dá? What's the answer that that man gives Ao him? invés de dizer, eu quero ser curado, Instead of saying, I want to be healed, ele fala de outra coisa completamente diferente. he speaks about something else entirely. Ele diz, Senhor, quando o anjo vem e agita as He águas, says, Lord, when the angel comes to shake the waters, eu vou para entrar nas águas. I go in to get into the waters, Mas antes que eu chegue lá, outra pessoa chega na minha frente
E aí pronto, eu não sou curado. But before I get there, someone else comes before me and I'm not healed. Observa que não é isso que Jesus está perguntando. Notice how that's not what Jesus is asking. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Jesus asked him if he wanted to be E ele healed. dá uma resposta And diferente. he gives an entirely different Mas answer. é interessante que, a despeito de tudo isso, Jesus cura aquele homem. But it's interesting that besides all that, Jesus heals that man. Mas é interessante nós lembrarmos o contexto de onde Jesus andava e o que Jesus fazia. But it's important for us to understand the context of where Jesus walked in and where he went. A Bíblia fala que Jesus estava famoso, And the Bible says that Jesus was famous. que em muitas aldeias, em muitos lugares onde Jesus estava, a multidão comprimia Jesus. And in many places that Jesus was, the villages, the crowd would Jesus. compress Jesus. E por quê? Why? Porque Jesus tinha o poder de curar, Because Jesus had the power to heal, de transformar, to transform, de levantar os mortos, to raise the dead, de expulsar demônios. to cast out demons. Não havia nada que Jesus não podia fazer. There was nothing that Jesus couldn't do. E a Bíblia diz que um determinado dia Jesus estava em uma casa The Bible says that on a determined day, Jesus was in a house. e tiveram que abrir o telhado para descer um homem que precisava ser curado diante de Jesus. And they had to open up the roof to lower down a man that needed to be healed by Jesus. Porque a casa estava tão cheia que não podia chegar até Jesus. Because the house was so full, he could not get to Jesus. E é interessante quando a gente pensa nisso, And it's interesting when we think about that. que Jesus entra naquele poço ou naquele lugar onde era em volta do poço And Jesus walks into that well or around that well. e diz que Jesus curou somente aquele homem And it says that Jesus only healed that man. e foi embora. And he went away. Você já se perguntou por que Jesus curou somente aquela pessoa? Have you ever asked yourself why Jesus only healed that one person? Quantos já fizeram essa pergunta? How Por many que asked Jesus themselves já that? curou? Quantos conhecem essa história? How many know the story? Quantos já se perguntaram? How many have asked themselves that? Por que Jesus curou um homem, sendo que aquele lugar estava cheio de pessoas enfermas? Why did Jesus heal only one man when that place was full of sick people? Pode ter uma série de razões, Maybe there's a series of reasons, mas a razão que eu escolhi but the reason that I chose, é que o mais provável the most probable, é que todas as pessoas naquele poço is that all of those people at that well, estavam olhando para as águas. they were looking to the waters. E por que estavam olhando para as águas? And why were they looking to the waters? Porque todos gostariam de ser curados. Because everybody would like to be healed. E aquele lugar, a expectativa daquele lugar, And that place, the expectation in that place, é que o anjo viesse agitar as águas. is that the angel would come and shake up the waters. E se você não estivesse atento para o momento em que o anjo viesse, And if you weren't paying attention to the moment that the angel came, você perderia a sua cura. you would miss your chance. Então todas as pessoas ficavam o tempo todo olhando para a água, So everyone would only look at the water, esperando o agitar das águas. expecting to see the water shake. Qual é o problema disso? And what's the problem in that? É que olhando para o agitar das águas ou olhando para o poço, It's that by looking to the well, looking at the waters, esperando o anjo, expecting an angel, eles não perceberam que Jesus entrou naquele lugar. they didn't notice that Jesus had walked Você in está that place. conseguindo me acompanhar no raciocínio? Can you follow my thought here? Você lembra do tema da nossa palavra? Remember the theme of our message? Colocando os olhos no lugar certo. Placing your eyes in the right place. Você pode dizer isso comigo? Can you say that with me? Colocando os olhos Placing your eyes no lugar certo. in the right place. Muitas vezes, Many times, a mesma coisa acontece conosco. the same thing happens with us. Nós gostamos de espetáculo. We like spectacle. Quando nós gostamos de shows, We like shows. de coisas We maravilhosas. like marvelous things. E muitas vezes nós ficamos somente pensando que Deus opera de uma maneira. And many times we think that God only works one way. Eu vou chamar as coisas espetaculares de agitar das águas. And I'm going to call spectacular things the shaking of the waters. As pessoas estão simplesmente esperando o agitar das águas. People are always waiting for the waters to be shaken. Ficam de olho onde as águas estão sendo agitadas. They keep watching where the waters will be shaken. E quando vem uma grande multidão, pensam que a água está sendo agitada ali. And when they see a large crowd, they think that the waters are being shaken there. E ficam olhando somente para aquele agitar das And águas. they look only at that shaking of waters. E se esquecem And they forget
que as coisas de Deus that the things of God nem sempre estão no agitar das águas. are always in the shaking of the waters. Porque Deus tem maneiras particulares de agir. Because God has particular ways of acting. Deus pode curar uma pessoa em um culto com mais de 10 mil pessoas. The Lord can heal people in a service with more than 10,000 people. Mas Deus pode te curar na sua casa. But God can heal you in your own home. Lá no Brasil, teve uma irmã que foi nossa ovelha. In Brazil, we had a woman that was our sheep. E ela estava com uma enfermidade há muito tempo. And she had a sickness for a very long time. Aliás, ela não era ainda cristã. And in fact, she wasn't really a Christian yet. E ela já estava na cama, não conseguia se levantar da cama. And she was in bed, she could not get up from that bed. E ela estava passando muito mal. And she wasn't feeling well. E de repente ela ligou a televisão And then suddenly she turned on the TV. e começou a mudar de canais. And she started changing channels. E parou em um canal onde havia um pastor pregando. And she stopped at a channel where a pastor was preaching. E foi ela não ouviu a pregação do pastor. And she didn't hear the pastor's message. Mas ela parou exatamente no momento em que o pastor se dirigia às pessoas que estavam em casa. And she stopped right at the moment when the pastor was talking to the people in their homes. E o pastor disse: se você tem fé que Deus pode te curar, And he said, if you have faith that the Lord can heal you, eu quero que você faça essa oração comigo. I want you to say this prayer with me. E ela fez a oração. And she said the prayer. E ela acrescentou algo mais. And she added one more Ela thing. disse: Senhor, se tu me curar, And she said, Lord, if you heal me, eu vou te servir. I'm going to serve you. E ela dormiu And she slept. e esqueceu. And she forgot. E no outro dia de manhã, And the next day in the morning, ela já estava completamente curada. she was already completely healed. Mas ela não percebeu. But she did not Ela notice. simplesmente amanheceu, acordou com uma grande disposição. She simply woke up with a great disposition. E ela levantou-se, saiu da cama e começou a arrumar a sua And casa. she got up out of bed and she started cleaning her house. E limpou a casa. And she cleaned the E house. cuidou de todas as coisas. And she took care of all E things. depois de algumas horas, And after a few hours, ela se lembrou. she remembered. Ontem eu não tinha condições de levantar da minha cama. Yesterday, I couldn't get out of bed. E eu fiz aquela oração. And I said that prayer. E hoje eu estou de pé. And now I'm standing. E ela percebeu que estava completamente curada. And she noticed that she was fully healed. É o grande problema nosso. And that's her greatest problem. É que às vezes nós pensamos que Deus só age no agitar das águas. And that we think that God only works in the shaking of the water. What's up, Lucas? What's up, Lucas? How can I help you? How may I help? E nós pensamos que Deus só age no agitar das águas. And so we think that God only works in the shaking of the water. Deus age nas maneiras mais simples. God works in the simplest way. Deus age de maneiras que às vezes nós não conseguimos entender. God works in ways that sometimes we cannot understand. Deus não só age na vida dos crentes. God doesn't only work in the life of Christians. Deus age na vida de qualquer um que invoca, que clama pelo seu nome. God works in the life of anyone who cries out, who calls out his name. Tudo que você precisa é crer. All that you need is to believe. Nós às vezes estamos muito acostumados com o agitar das águas, Many times we're used to the shaking of the waters, que os nossos olhos ficam distraídos that our eyes get distracted por coisas muito grandes. for very great things. Nós precisamos manter os nossos olhos no lugar certo. We need to keep our eyes in the right place. Eu relacionei 3 coisas importantes, And I related to important things porque os nossos olhos precisam estar no lugar certo. because our eyes need to be in the right A place. primeira coisa é porque nós precisamos saber como nos conduzir, nos orientar. The first way is that we need to know how to orient ourselves. Por exemplo, como tomar uma decisão. Like how to make a decision. Eu não estou falando de decisões em momentos complicados ainda. And I'm not talking about complicated decisions yet. Eu estou falando de decisões, às vezes, em momentos calmos da nossa vida. And I'm talking about decisions in maybe calm parts of our life. De repente você está namorando e está tudo bem no seu namoro. And perhaps you're dating, everything's alright in your relationship. Tudo está aparentemente certo, And apparently everything's right. mas você não sabe se é a decisão certa se casar. And you don't know if it's the right decision to get married. São nesses momentos que os nossos olhos têm que estar no lugar certo. And it's in this moment that our eyes need to be in the right place. Porque quando eu digo olhos no lugar certo, Because when I say the eyes in the right place, lembra da oração que Paulo fez aos Efésios? remember the prayer that Paul said in Ephesians? Qual foi a oração? What was the Eu prayer? quero que você não esqueça dessa oração. I don't want you to forget this prayer. Paulo dizia: eu oro por vocês todo o tempo. Paul said, I pray for you all the time. Para quê?
For what? Para que Deus For God vos dê duas to give coisas. two things. A primeira The coisa, first thing, o espírito de sabedoria. the spirit of wisdom. Diga comigo, espírito de sabedoria. Say it with me, the spirit of Que wisdom. maravilha esse espírito de Deus. How marvelous the spirit of A God. Bíblia fala que de 11 espíritos de Deus. The Bible talks about 11 spirit of gods. Aliás, perdão, 7 espíritos de Deus. Well, actually 7 spirit of gods. E um dos espíritos de Deus se manifesta em sabedoria. And one of the spirit of God manifests in wisdom. A Bíblia fala também aqui na oração de Paulo que vos dê o espírito de quê? The Bible also talks about here in Paul's prayer, the spirit Diga of, comigo, say it with me, revelação. revelation. Pode falar para a pessoa assim, Can you tell the person next to que you? Deus te dê revelação. May God give you revelation. Que tipo de revelação? What kind of revelation? Não são somente revelações sobrenaturais It's not always a supernatural do revelation. tipo que nós conhecemos da operação do Espírito Santo. The kind that we know from the Holy Spirit. Mas é que Deus, ele abre o seu entendimento para você ver não somente agora, For God not to open your eyes just for you to see now, mas para você ver o futuro, so that you can see the future. para você ver os problemas que poderão existir no futuro. So that you may see the problems that could arise in the O que future. você faz quando você vai comprar um carro? What do you do when you're going to buy a car? Você olha o carro. You look at the car. Se você não entende nada de carro, o que você faz? If you don't understand anything about cars, what do you do? Chama o seu amigo que entende de You carro. call your friend that knows about cars. Se você não tem um amigo que entende de carro, If you don't have a friend that knows about o que cars, você faz? what do you do? Paga um mecânico para olhar o carro. You pay a mechanic to look at the Por car. quê? O que você está interessado em quê? Because you're interested in what? Que esse carro dure muito tempo na sua mão. That this car will last many years in your hand. Mas se você é daqueles que é apaixonado por beleza, If you're one of those people that are in love with beauty, você olha o carro you look at the car. e como normalmente quem vai vender o carro lava o carro. And normally how when people are selling cars, they wash the O carro car. está muito bonito. Oh, the car is so beautiful. Mas o carro não vai durar um mês na sua mão. But the car isn't going to last a month with you. Porque só pelo fato de estar limpo não quer dizer que o carro está bom. Because just because it's clean doesn't mean that it's good. Então, se você quer ter um bom carro, So if you want to have a good car, você tem que juntar as duas coisas. you have to connect the two things. Beleza Beauty, e o carro tem que estar bom. and the car has to be E well. você tem que se certificar disso. And you have to be certified of this. Então, como saber disso So how do you know this? para o casamento? For marriage. Você olha, a aparência está maravilhosa. And you look at the appearance and it's marvelous. Que linda esta jovem. Oh, that young girl, she's Oh. so beautiful. A moça, quando vê o rapaz, chega, treme. And that lady, when she sees the guy, she Ainda bem que shakes. isso não acontece aqui na nossa And igreja. that does not De jeito happen nenhum. here at church. Porque todos aqui têm um olhar espiritual. Because everyone here has a spiritual glance. É ou não é verdade? O Right? espírito de revelação. The spirit of revelation. Então, de fato, quando você precisa tomar uma decisão, So in fact, when you need to make a decision, você precisa desse espírito de revelação. you need a spirit of Esse revelation. espírito de sabedoria. A spirit of wisdom. Mesmo que você seja cristão, Even if you're Christian. mas de repente o Espírito Santo está lá dentro de você gritando: And perhaps the Holy Spirit inside of you yelling, não compra esse carro, don't buy the car. não compra esse carro. Don't buy the car. E você está tão apaixonado pelo carro But you're so in love with the car que você compra o carro. that you buy the car. E depois você tem um problema sério. And then you have a serious E problem. você fala: onde você estava, Espírito Santo? And you're like, where were you, Holy Onde você Spirit? estava, Espírito de Where revelação? were you, Spirit of revelation? Qualquer pessoa pode pedir o Espírito de Deus, Anyone can ask for the Spirit of God. mas só recebe quem entregou a vida para Jesus. But only those who give their life to Jesus receive it. Quando você precisa ter os olhos no lugar certo, When do you need to have your eyes in the right quando place? de repente você também precisa de uma ajuda espiritual, When suddenly you need a spiritual help. quando você precisa crescer espiritualmente, When you need to grow spiritually. quando você vai ler a Bíblia, When you're going to read the você Bible, precisa desse espírito de you revelação. need a spirit of revelation. Senão você não entende nada. Or else you won't understand anything. Senão você não consegue ser alimentado pela palavra, o verbo de Deus. Or you won't be able to be fed from the Word of God. Você pode entender o que eu estou dizendo. Can you understand what I'm saying? Quantas vezes eu ouço pessoas dizer, eu leio a Bíblia e não entendo nada. How many times do I hear people say, oh, I read the Bible, but
I don't understand anything. Sabe o que está faltando para você? Do you know what you're missing on? Primeira coisa, First thing, entregar a sua vida para Jesus. to give your life to Quando Jesus. você entrega a sua vida para When you Jesus, give your life to Jesus, estou falando de decidir a caminhar com Jesus. and I'm talking about when you decide to walk with O Jesus, Espírito Santo vem morar dentro de the você. Holy Spirit comes to live inside of you. Sabe o que ele traz? And do you know what He O brings? Espírito de sabedoria, The Spirit of wisdom, o Espírito de revelação. the Spirit of Ele revelation. abre a sua visão. He opens your vision, E quando você abre a Bíblia, agora tudo está diferente. and now suddenly when you open the Bible, everything's different. Nossa, era tão ruim ler a Bíblia, agora é tão bom, não quero parar de ler a Oh, Bíblia. it's so bad reading the Bible, and now I can't stop reading the Bible. Sabe o que? Deus falou comigo hoje na Bíblia. Oh, you know what? The Lord spoke to me through the Bible today. Quantos já tiveram essa experiência? How many ever had that Não é experience? maravilhoso isso? Isn't it marvelous? É como você comer um bom prato. Diga pra mim o que você mais gosta de It's like comer. eating a good dish. Tell me what you like to eat the most. O Daniel disse logo, ele gosta de comer churrasco de picanha. So Danielle likes Ok? Você trocaria o seu churrasco de picanha por uma salada assim de brócolis? for a salad. Não? That's a no. Por que não? Why not? E mesmo que dissesse pra você que brócolis é mais saudável, Even if they told you that broccoli is healthier, comeria you junto. would eat it alongside. Ou seja, eu estou falando de coisas simples do dia a dia, But I'm talking about simple things of our everyday lives. mas o Senhor quer te guiar todos os dias But the Lord wants to guide you every day nessas in decisões. these decisions. Mas você precisa estar com os olhos no lugar certo. But you need to have your eyes in the right place. Porque muitas vezes você não está vendo o que Deus preparou para você, Because many times you can't see what God has prepared for you. porque os seus olhos estão encantados Because your eyes are marveled com os enfeites que o diabo preparou para te enganar. with the decoration that the devil planned to deceive you. Cuidado, tem muito público, está faltando é pastor aqui. Be careful. Por que nós precisamos estar no lugar, com os nossos olhos no lugar certo? Why do we need to have our eyes in the right place? Quantos já passaram momentos difíceis na vida? How many here have gone through hard times in their life? Ninguém. Que maravilha. No one? Essa igreja é tremenda, é de Wow, Deus. this É de church. Deus. Tremendous. It's from God. Momentos de adversidade. So moments of adversity. O que é um momento de What's adversidade? a moment of adversity? Por exemplo, uma enfermidade. Or perhaps it's a sickness. Tem gente que fica tão louco quando está com uma grande enfermidade que decide se matar. There are people who get so crazy with the great sickness that they try to kill themselves. É ou não é verdade? Isn't that true? Tem gente que enfrenta um momento de adversidade e fica completamente desesperado. There are people that go through great adversity and they get desperate. Problema financeiro. Financial problems. Quantos aqui já passaram um problema financeiro? How many here have gone through Maravilha, financial essa igreja problems? não existe, é de Oh. Deus. This church doesn't exist, it's godly. Tem gente que o problema financeiro dele é saber onde vai aplicar os milhões. And some people's financial problem is knowing where they're going to apply their millions. Tem outros que o problema financeiro dele não sabe como vai comprar os milhinhos para comer os milhos. And so some people don't know how do I translate this. Não sabe como vai, não tem dinheiro nem para comprar um milho para comer. And so there are people who don't even have enough money to buy corn to eat. Ok, this is kind of a close. São problemas de adversidade. It's adversity problems. Quando a pessoa é ferida por alguém, When the person is hurt by someone. quando uma pessoa está sendo caluniada, When the person is being slandered. quando uma pessoa está, por exemplo, sendo atacada por Satanás, When the person is being attacked by the enemy. quando uma pessoa, por exemplo, está sofrendo uma injustiça. When the person is suffering an injustice. Eu sei que ninguém aqui sofreu injustiça, por isso eu vou parar de perguntar. And so I know here nobody suffered injustice, so I'm not even going to ask. Onde os seus olhos devem estar? Where should your eyes be? Que lugar? Where? Lugar certo. In the right place. Porque se você estiver com os olhos no lugar errado, Because if you have your eyes in the wrong place, você vai tomar uma decisão errada. you're going to make a wrong E decision. nós precisamos tomar decisões certas nesses momentos, exatamente nesses momentos. And we need to make the right decisions in these moments, exactly in these moments. E por isso que nós precisamos do espírito de sabedoria, o espírito de revelação. And that's why we need the spirit of wisdom and the spirit of revelation. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Open your Bible in Hebrews chapter 12. Nesse texto, nos primeiros 3 versículos, há algo muito interessante. So in this text, the first 3 verses, there's something very interesting in there. O versículo 1 de Hebreus 12 diz assim: Verse 1 in Hebrews 12 says this. Nós também, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. Preste atenção nesse primeiro versículo. So pay attention to this verse. Portanto, liga o capítulo 12 ao capítulo 11. So the word therefore ties verse chapter 1 to chapter 11. Veja bem, esses capítulos estão muito ligados. So these two chapters are connected. O que diz o capítulo 11 de Hebreus? What does chapter 11 in Hebrews say? Hebreus 11 diz sobre a fé. Chapter 11 talks about faith. Diz que as pessoas venceram reinos, elas lutaram e foram vitoriosas pela fé. It talks about people who overcame kingdoms and were victorious through faith. Como as pessoas alcançaram coisas boas de Deus pela fé. How people gained victorious things from God through faith. Mas também fala das pessoas que sofreram pela fé. But it also talks about people who suffered through faith. Pessoas que morreram pela fé. People who died because of faith. Pessoas que não alcançaram as coisas que estavam esperando em vida aqui pela fé. People who didn't see the things that they were waiting here while they were alive through faith. Então no capítulo 12, no versículo 1, so chapter 12, verse 1. Diz, portanto, então nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. And says, therefore us who are surrounded by a great cloud of witnesses. Quem é esta nuvem? What's this cloud? As pessoas que venceram pela fé. The people who overcame faith. E as pessoas que padeceram pela fé. Those who died because of faith. Isso é muito interessante a gente pensar. And that's very important for us to então think ele about. diz que estas pessoas se tornaram testemunhas para nós. It says that these people became a witness to us. E o autor propõe duas coisas, pelo menos aqui. And the author proposes two things here. A primeira é, deixemos o pecado e tudo aquilo que nos embaraça. And the first says, let go of sin and anything that weighs us down. E a segunda coisa, ele diz, corramos a carreira que nos está proposta. And the other thing is, let us run the race that God has set before us. Agora ele ensina como nós devemos correr esta carreira. And then he talks about how we should run this race. E o versículo 2 explica como. And verse 2 tells us how. E o que diz as primeiras coisas do versículo 2? And what does the first things of verse 2 say? Alguém pode falar aí para mim, se você está acompanhando, só para saber se você está seguindo. Just to know if you're following. Qual é a maneira? What's the way? Mais alto. Louder. Olhando para Jesus. To look at Jesus. Olhando para Jesus. To look at Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. He's the author and consumer of our faith. Onde os nossos olhos devem estar? Where should our eyes be? Onde? Em Jesus. In Jesus. E se você estivesse no poço de Betesda? And if you were in the well in Bethesda, para onde você estaria olhando? Where would you be looking to? O que você acha? What do you think? Você estaria olhando para o agitar das águas? Would you be looking at the shaking of the water? Ou estaria esperando Jesus? Or would you be waiting for Jesus? Essa é uma grande questão que eu quero deixar com você. And that's a great question that I want to leave with you. Porque eu sei que se eu e você estivéssemos lá, because I know that if you or I were there, eu estaria olhando para as águas. I would be looking at the water. E você também. And you would probably be too. Mas o que nós estamos falando nessa noite? But what we're talking about tonight, quando você tem que tomar decisões, when you have to make decisions, quando você está passando por adversidades, when you're going through adversities, qualquer tipo de problema, all kinds of problems, decisões em momentos tranquilos e decisões em momentos agitados, decisions in tranquil moments and times and more shaken os times, seus olhos têm que estar em Jesus. Your eyes have to be in Jesus. Se você está sofrendo perseguição, seus olhos têm que estar em Jesus. If you're suffering through persecution, your eyes have to be in Jesus. Porque o autor coloca Jesus como nosso exemplo. Because the author places Jesus as our example. Olha o que ele diz no versículo 3 de Look Hebreus what he 12. says in verse 3 of chapter 12. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Think of all the hostility he endured from sinful people. Then you won't become weary and give up. O que ele está dizendo? So what is he saying? Que nós devemos considerar o que Jesus passou. That we should consider what Jesus went through. E o que foi que Jesus passou? And what did Jesus go through? Jesus não pecou. Jesus did not sin. Jesus não merecia o que ele passou. Jesus did not deserve what he went O que through. aconteceu com Jesus? What happened to Jesus? O que foi que Jesus sofreu? What did Jesus suffer Quem through? sabe o que Jesus sofreu? Who knows what Jesus suffered? Todo mundo poderia dizer, foi para a cruz. Everybody could have said he went to the cross. Mas antes da cruz, But before the cross, ele passou muitas coisas que nós nem queremos pensar em passar.
He endured through many things that we don't even want to think about going through. Ele foi caluniado. He was slandered, Foi ou não foi? wasn't he? Ele sofreu perseguição. He suffered persecution. Ele foi expulso da sinagoga. He was expelled from the synagogue. Disseram que ele blasfemou contra Deus porque ele disse que era o filho de Deus. They said that he blasphemed against God because he said that he was the Son of God. Ele apanhou. He was beaten. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos que cravou na sua cabeça. They put on him a crown of thorns that was engraved into his skull. Tantas coisas que ele sofreu, cuspiram no seu rosto. Many things he suffered through, they spat on his face. Depois que você já cresceu, alguém cuspiu no seu rosto alguma After you've vez? grown up, has anybody Só o senhor, pastor, spit quando for on your orar por face? mim. Só você, pastor, quando você for orar por mim. Only you, God. Only you, Pastor, when you prayed for me. Eu estou falando desse tipo. No, I'm not talking about that. Então o autor, os Hebreus, está dizendo, considere o que Jesus passou. So the author is saying, consider what Jesus went through. Olhe para ele. Look to him. Veja o que ele sofreu. Look what he suffered through. Então quando você achar que está sendo injustiçado, So when you think you've been unjustified, quando você achar que está sendo caluniado, when you think you're being slandered, seus olhos precisam estar em Jesus. your eyes need to be on Jesus. Quando você estiver passando momentos de adversidade, When you're going through moments of adversity, seus olhos têm que estar em Jesus. your eyes have to be in Jesus. Eu disse que eu tinha 2 exemplos nessa noite. I said that I had 2 examples O tonight. primeiro exemplo The foi first o example homem do poço de Betesda. Was the man in the well in O Bethesda. segundo exemplo trata-se de um general, de um rei de Israel, de Judá, perdão. So the second one talks about a general, king of Judah. E o seu nome é Jeosafá. His name was Jehoshaphat. 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 Ok, that's good. Era um rei de Judá, He was the king of Judah, um homem temente a Deus. a man fearing God. E de repente a sua cidade foi cercada. And suddenly his city was surrounded. 3 países se juntaram para atacá-lo. 3 countries got together to attack him. E eles simplesmente não atacaram, eles ficaram cercando. And they simply didn't attack him, they were just surrounding him. E eles tinham uma tática de cercar a cidade And so they had this tactic that was to surround the city. e ninguém saía da cidade e entrava. And nobody could leave or come into the city. E depois de muito tempo, And after a long time, ia acabando a comida and the food would be gone, e outras coisas, outros recursos and iam other se acabar. resources would slowly be gone. E eles todos os dias paravam e gritavam contra a cidade e tentavam desmoralizar aquela cidade, falavam insultos. And so every day they would yell out to the city and they would insult the city. E eles falavam isso todos os dias. And they would say that every day. Isso era para enfraquecer o inimigo psicologicamente. And that was supposed to weaken the enemy psychologically. E eles falavam isso contra o rei de Judá, And they would say that against the king of Judah muitas vezes. many times. Mas chegou um momento But there came a moment que eles falaram uma coisa that they said something que foi inaceitável. that wasn't acceptable. Onde está o teu Deus? Where is your God? Onde está o Deus que livrou vocês? Onde? Você acha que ele vai livrar vocês agora? Where's the God that set you free? Is he going to set you free now? Sabe o que Josafá fez? You know what Joseph Jehoshaphat. did? O que Jehoshaphat fez? What did he do? Good. Ele foi orar. He prayed. Ele convocou todo o povo da cidade para orar. He called everyone from the city to pray. E ele se colocou de pé. And he stood up E ele levantou a sua voz. and he lifted up his E voice. sabe o que foi que ele disse? And do you know what he said? Ele disse, ó Deus de Israel, He said, "Oh God of Israel, olha o que eles estão dizendo de ti. look at what they're saying about you. Foste tu quem nos tiraste do Egito e nos trouxeste para cá. Were you the one that removed us from Egypt and brought us here Que nos deu vitória contra todos os nossos inimigos. and gave us victory over all our enemies?" E de repente Josafá fala algo muito interessante. And suddenly he said something very interesting. Olha, nós não vamos fazer nada. He said, "You know what? We're not going to do anything.
mas os nossos olhos estarão postos em ti. but our eyes will be placed on you. O que Josafá estava dizendo? What was he saying? Acabou-se todos os recursos. All the resources were gone. Acabou tudo. Everything was gone. Suas esperanças, Their hope, sua alegria. their joy. Mas ele disse, Senhor, agora é contigo. But he said, Lord, now with you. E Deus responde. And God answers. Sabe o que Deus fala para Josafá? You know what God tells him? Nessa peleja, In this fight, você não tem que guerrear. you don't have to fight. Fiquem parados Stay still. e veja o grande livramento que eu vos darei. And look at Aleluia. the great liberty that I will give you. Deus é fiel. The Lord is faithful. Deus é poderoso. God is powerful. Se tem alguém te cercando, If there's someone surrounding you, mentindo, lying, desafiando a tua fé, challenging your faith, desafiando o teu, nosso Deus. challenging your God, our God, Sabe a hora de fazer o quê? you know what time it is? Coloque os teus olhos nele. To put your eyes on him Espere por ele. and wait on him. Clame por ele. Cry out to him. Converse com ele. Talk to him. Diga, Deus, Say, God, olha o que estão dizendo. look what they're saying. Eles estão pensando que estão lutando contra mim. They think that they're fighting against me. Mas eu, Senhor, em teu nome, But God, in your name, eu os perdoo. I forgive them. Tu que cuida deles, Senhor. You take care of them, Tu Lord. sabes o que fazer com You eles. know what to do with them. Você tem coragem de fazer isso? Do you have the courage to do that? Você tem coragem de fazer isso? Do you have the courage to do that? É a única coisa que te resta fazer. It's the only thing left for you to do. Se você tem coragem ou não, If you have the courage or not. se você conhece esse Deus, If you know this os God, teus olhos têm que estar postos nele. your eyes have to be placed Sabe on por him. quê? Do you know why? Porque a salvação vem dele. Because salvation comes from Ele somente only him pode fazer todas as can coisas. do all things. Vou ter que parar por aqui. I'm going to have to stop here Vou deixar a outra parte para pregar outro dia, o próximo domingo. and leave the other part to preach another Sunday. Mais 2 folhas, né? There's two more Deixa pages. quietinho aqui. Vamos ficar de pé. Let's stand up. Vamos colocar os nossos olhos em Cristo. Let's put our eyes on Christ. Paulo fala na sequência do texto de Efésios 1, 16 a 18. Paul says in Ephesians chapter 1, 16 through 18. No versículo 19, On verse 19, ele explica algo muito interessante. he explains something very interesting. Ele diz que a razão pela qual ele pedia que os irmãos tivessem espírito de So the reason that he asked for the brothers and sisters to have spirit of só de sabedoria e de and revelação revelation, é para que os irmãos conhecessem so that the brothers and sisters would know o poder, a excelência do poder de The Deus. excellence of the power of God. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os The mortos. same power that resurrected Jesus from the dead. Não é maravilhoso isso? Isn't that marvelous? Eu quero dizer que muitos de nós, I like to say that many of us, apesar de já termos recebido Jesus, even though we already received Jesus, nós às vezes desconhecemos o poder de Deus. many times we don't know the power of God. E por isso ficamos agindo por conta própria, And for that reason, we act on our own, tomando decisões que não deveríamos tomar. making decisions we shouldn't take. Nessa noite eu desafio você. Tonight, I challenge you. Ore a Deus, Look to God. ore a Deus, Oh, pray to God. para que Deus te dê o espírito de sabedoria e For God to entendimento. give you the spirit of wisdom and knowledge. Que revele para você And to reveal to you a excelência do seu poder, the excellence of His o power, poder de Deus sobre the a nossa power of vida. God over our lives. Amém? Amen? Quero fazer um segundo desafio. And I'd like to challenge a second thing. Se você ainda não é cristão, não é comprometido com Jesus, If you're not Christian and you don't have a commitment with Jesus, estou falando desse compromisso de servir, de ser cristão, de
se derramar na presença de Deus. And I'm talking about this commitment to be a Christian and bow yourself before God. Se você quiser fazer isso, eu gostaria de orar por você nessa hora. And if you'd like to do so, I'd like to pray for you at this moment. Tem alguém aqui que nunca fez essa decisão, quer tomar essa decisão? Is anybody here who has never made this Faz decision and would sinalzinho like to assim do para eu so? ver. Just give me a signal so I can Deus te see. abençoe, May Patrícia. God bless you. Mais alguém? Anybody else? O Espírito de Deus virá sobre você. The Holy Spirit of God will come upon you. Amém? Você Amen. crê? Do you believe? Ele vai te encher de sabedoria, It's going to fill you with de wisdom, revelação, and revelation, de paz. and peace. Vem aqui, posso orar por você, Patrícia? Can I pray for you? Deus te abençoe. Louvado seja o nome de May God Jesus. bless you. Praise be the name Se of tiver mais Jesus. alguém, não tenha medo nem vergonha. Someone else can come. Don't be ashamed Não or é afraid. comigo que você está fazendo compromisso. You're not making a commitment with me. Você é muito valente. You're very brave. Você é especial de Deus, You're viu? special to God. I'm gonna pray for you. Amém? Diga comigo, Jesus. Jesus, eu quero fazer um compromisso contigo. Quero caminhar contigo. Quero esse espírito de Eu- revelação e sabedoria. Eu quero esse espírito de revelação e sabedoria. Entra na minha vida, Vitória me dê vitória em todos os momentos. Eu quero estar contigo, Senhor, agora e no futuro. agora e no futuro. Para a tua glória, perdoa todos os meus pecados e me ajuda na minha caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, toma a vida da Patrícia em tuas mãos, meu Lord, Pai. take Patricia's life into your hands. Enche o seu coração de alegria e paz. Fill her heart with joy and peace. Dê a ela vitória nas suas lutas, Give her Senhor. victory in her battles, Lord. Deus, é que ela sinta este espírito de sabedoria e revelação na sua alma. Lord, let her feel the spirit of wisdom and revelation in her soul. Que ela ouça a tua voz todos os dias, dando direção, Senhor. That she may hear your voice every day, giving her Dê a direction. ela Lord. paz, Give her peace. conforto. Comfort. Liberta de todos os seus temores. Set her free from any fears. Ó Deus, firma os seus pés sobre a rocha. Firm her feet upon the rock. Deus, aqueles sonhos que estão guardados, Lord, those dreams that are hidden, que o Senhor possa realizar, Lord, that you may fulfill them. para que o Senhor possa mostrar à tua serva So that the Lord may show your servant o seu amor uma vez mais, your love once a more sua graça in His e o grace, seu poder, in your power, em nome de in the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Deus te abençoe. Pai. God bless you, Patricia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Let's praise the Lord. Pode ficar de pé, a gente vai cantar. You may keep standing and we're Se going to você sing. quer entregar a sua oferta, seu dízimo, pode já fazer isso nesse momento. If you'd like to give your tithe and offering, Se you may alguém, do so at this se moment. alguém puder nos ajudar com os envelopes, está aqui no primeiro can help us banco, with our eu envelopes. agradeço. It's on the first pew. Oi. Close enough. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
mesmo sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. No meio da morte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era eu caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluias. Aleluia. Deus é fiel. The Lord is faithful. Quantos querem receber oração nessa noite? How many want to receive prayer tonight? Pode ficar em pé ou levantar somente a sua mão aí mesmo onde você Stand está. up or just raise your hand wherever you are. Coloque os seus olhos agora sobre Jesus. Place your eyes before Jesus. Jesus está aqui, Jesus is here. pois ele diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, Because he said when there are 2 or 3 gathered in his name, ele estaria ali com eles. he would be there with them. Ele é o Senhor He's Deus. the Lord God. Ele está em todos os lugares. He's in all places. Eu creio. I believe. Levante a sua mão. Raise your hand. Deus, olha para essas mãos Lord, levantadas. look at these risen hands. Deus, e os nossos olhos estão postos em Ti agora, Jesus Lord, Cristo. our eyes are placed on you right now, Não Lord tem Jesus. nada mais There's nothing more que estamos
estamos olhando, Senhor, We're looking, mas nós confiamos em Ti. but we trust Nós esperamos em Ti. you. We wait. Nós aguardamos a Tua solução, We await your solution. a Tua mão, a Tua bênção. Your hand, your Olha blessing. para essas mãos Look at levantadas these risen hands. e traz a Tua paz, And bring your peace, a Tua graça, your grace, a Tua decisão, your decision, a Tua solução. your solution. Abre os olhos do entendimento Open the eyes of understanding para que o Teu poder seja manifesto, so that your Senhor. power may be manifested. Abençoa o Teu povo, Bless your people, a Tua igreja, your church, as famílias, the families, os casamentos, the marriages, os jovens, the youth, os adolescentes, Senhor, teenagers, e Lord. manifesta a Tua and glória. manifest your glory. Transforma-nos, Deus, Transform us, Lord, segundo a Tua vontade. according to your will. Nós Te adoramos. We worship you. Deus, cura a ferida da alma agora, Lord, Deus. heal the wounds in the soul, Lord. Cura, Senhor, Heal, Lord. a saudade. Ó Deus, quando as pessoas estão com saudade do seu When país, people miss their country, dê agora o conforto, Senhor. Lord, give them comfort, Lord. Deus, aqueles que estão, Senhor, com problemas financeiros, Lord, those that have financial problems, traz a Tua solução, a Tua bênção. bring your solution, your blessing. Estende a Tua mão, Extend your porque hand, Tu és o Jeová Jirê, for you're the Jehovah, aquele que provê para nós. the one who provides for us, Lord. Muito obrigado, Deus. Thank you very much, Lord. Deus, se alguém aqui está com dor de cabeça, Lord, if anybody here has a headache, em nome de in Jesus, the name of Jesus, repreendo toda essa dor de I cabeça, rebuke any headache, Lord. não somente a dor de Not cabeça, only this pain, Lord, mas a causa, aquilo que está causando a dor de but what is cabeça. causing this headache. Em nome In de the name of Jesus, pelo poder do sangue de By Jesus, the power of the blood os of que Jesus. estão com dores nos nervos, na coluna, Those that have pain in their nerves and their back. em nome de In Jesus, the name of Jesus. sejam curados para a glória de May Jesus. they be healed by the glory of Jesus. Toca, Senhor, Touch, Lord, nas juntas. in the joints. Toca agora, Senhor, nos ossos. Touch the bones. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Dá-nos a tua alegria, Give us Senhor. your joy, Lord. Em nome do In the name Senhor. of Jesus. Ó Pai, Father, que a semana dos teus filhos that the week of your seja children cheia de vitória, be full of victory, de poder, of power, de graça. and grace. Os que estão precisando de trabalho, And Senhor, those that need a job, Lord, abre uma porta de trabalho. open a job Em door. nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Amém. Amém. Aleluia. O Senhor é o mesmo. The Amém. Lord is the same, amen. Ah, aleluias. Muito bem. Quero lembrar que nós temos nossos grupos pequenos às terças e quartas-feiras. So I'd like to remind you guys that we have small groups on Tuesdays and Wednesdays. Temos, se você ainda não frequenta um grupo, vem falar comigo. So if you don't go to one yet, or you Ou group, come se talk você to me. já foi, já sabe quem é o líder, And if you already know who the leader is, pode procurar esse líder, you can come find this leader. ok? Eles estão ansiosamente esperando por And você. they're anxiously waiting for you. Amém. Quero agradecer a presença de todos que vieram, I'd like to thank nossos the irmãos presence que of everyone that vieram came. nos visitar. Espero que vocês voltem. Vocês I moram em hope you guys Denver? come back. Aí em Parker? Oh, they Bem live in Parker. pertinho. Ok. Espero que vocês voltem. Tem gente da nossa igreja que mora em Parker, em There's many people Centennial, who live in Parker, e em Centennial, vários lugares da and cidade. other places. Amém? Amém. Tem nossa irmã ali também que chegou agora. Sua filha, minha irmã? Tá atrás de João Paulo aí? Sim? Sejam bem-vindas. Deus abençoe, viu? É um prazer tê-los aqui. It's a pleasure to have you. Irmã Edilza com sua família, né? Deus abençoe todos God vocês. bless each one of you. Amém. Antes de você sair daqui, eu queria que você desse um abraço em pelo menos 2 pessoas, ou Before you 3 leave ou the 4. place, hug 3 E or dissesse 4 uma or 5 palavra people. de vitória, de Give them a bênção word of sobre victory and essa blessing pessoa. over Ok? Quero. them. Ok, pode falar, André. Ainda não foi liberado, não? Ok. Hoje nós vamos ter que ir aqui para ter comunhão aqui atrás, So we're going to have fellowship here in the room in the back. porque há um problema lá embaixo que Because we have a todo o problem sistema downstairs. está You know, entupido, the né? whole plumbing system is kind of, you know. Só um pouquinho mais baixo, senão eu não consigo nem me concentrar no que eu falo. Eu sou uma pessoa difícil de concentrar. And I'm a person that Obrigado. can't really focus. Então, infelizmente não podemos, é um problema na rede de água de esgoto, ok? So we can't really fix Ah. the problem right now. It's
plumbing problem. Muito importante. Quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram pela So I'd internet like to hoje. thank all those that watched us through the Que o internet today. Espírito do Senhor esteja sobre você, May the sobre a Spirit sua of vida. God be with you Amém. over your life. Se você tem parentes no Brasil, fala para ele assistir o culto e vem no culto que aí ele te vê. If you have family members in Brazil, tell them to watch the service and come so they can see you. Esperto esse pastor, né? This pastor's just so smart. Amém? Que o amor de Deus Pai, That the love of God the a Father, graça the do Senhor grace of Jesus, the Lord a Jesus, comunhão e consolação do Espírito de Deus the fellowship and comfort of the Spirit of seja God, com os filhos de Deus, be with the children of God, hoje e para sempre. today and forever. Amém. Amen. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe.